Shalom, Deus vos abençoe, programa Pedra Angular de volta com vocês, satisfação imensa e maravilhosa por estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade, a verdade que liberta, apresentar a fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. A única forma de ter seus pecados perdoados é mergulhando nesta fonte que jorrou das veias dele, de Emanuel. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quando eu digo sangue, não é propriamente a química, o líquido vermelho. O líquido vermelho foi derramado lá no Calvário, a última gota de sangue. No entanto, hoje o sangue é a vida que estava em Cristo. E a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo. Então, esta é a fonte. É a fonte que você deve mergulhar. A nossa programação, o intuito e propósito, a nossa finalidade é levar Cristo às pessoas, levar a vida eterna. Nós não propagamos placas de igreja, nós não propagamos a nós mesmos. Propagamos Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós queremos que as pessoas sejam atraídas por quem? Por Cristo. Tenha um relacionamento com Cristo. Nós não queremos emaranhado de pessoas conosco, sem vida, não. Um grupo de pessoas reunidos em um local, em um ponto de encontro, não. Queremos uma vida com Deus. Uma vida que manifesta um testemunho, uma vida de fé, uma vida verdadeira. Então a nossa programação não vem falar contra as igrejas, as denominações. Não, as pessoas dizem assim, ele está falando contra as igrejas, está atacando as igrejas. Não, nós não estamos atacando, nós estamos pregando a palavra. Agora, se sua igreja não vive a palavra, aí é outra coisa. O confronto está sendo aqui. Então, a nossa intenção aqui não é atacar ninguém. A gente sabe que a única forma da pessoa ser liberta é através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estamos propagando a verdade para que as pessoas conheçam a verdade e sejam libertas. Muito bem, nós vamos aqui continuar a nossa série, o livro de Eclesiastes, onde nós estamos falando capítulo por capítulo, e hoje nós vamos adentrar no capítulo 10, o capítulo 10 de Eclesiastes, que tem lições e aplicações para as nossas vidas maravilhosas. Grandes aplicações aqui nós encontramos para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. Então, eu quero ler convosco parte do capítulo 10 para fixar a nossa base de hoje. Acompanhe comigo, por favor. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice.
O coração do sábio está para a sua direita, se inclina para a direita. O coração do tolo se inclina para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A estutícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Quando abrir uma cova nela, quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper o muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. E esta verdade nos liberta. Esta verdade nos faz diferente. Esta verdade transforma. Toque os corações das pessoas, Pai. Liberte. Aqueles que estão ouvindo agora, unge os seus ouvidos, unge o seu coração para receber a tua palavra. Unge os meus lábios e o meu coração agora para transmitir estas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos aqui lições preciosíssimas para nós. Lições de vida. E o pregador começa dizendo o seguinte: se uma mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza aquele perfume. Você sabe que uma mosca era tida como uma praga no Oriente. E uma mosca caindo dentro de um perfume, mesmo que ele seja caro, e aquela mosca em decomposição faz exalar o mau cheiro no perfume. O que ele quer dizer para nós? Pequenas coisas podem estragar grandes coisas. E que uma pequena loucura pode estragar tudo aquilo que você conseguiu, tudo aquilo que você alcançou na vida. Um pequeno pecado pode destruir toda uma vida virtuosa. Então você não deve deixar qualquer que sejam as moscas mortas atrapalhar a tua vida, tua relação com Deus. Você não pode deixar que pequenas coisas no dia a dia, que começa pequena, mas pode exalar o mau cheiro mais adiante, estrague sua comunhão com Deus, estrague sua vida com Deus. Assim como a mosca morta cai naquele perfume e estraga, inutiliza o perfume, não deixe sua vida ser inutilizada por nada. O Brasil tem mais de 30 mil denominações espalhadas, inúteis. Estão inutilizadas, não resgata ninguém, não transforma ninguém, porque eles não foram transformados. Para poder mudar outras pessoas, é preciso que você tenha mudado, você seja uma pessoa transformada. Então são inúteis. Era melhor que não existisse. Isso só traz confusão na cabeça das pessoas, pessoas sem vida.
Aqui em Pedra Branca a gente vê pessoas sem vidas, pessoas sem testemunho, são pastores. É um horror. Um horror. Envolvido em toda espécie de coisa sem futuro, envolvido em política, envolvidos em tudo, mas são pastores. São inúteis. Eles só trazem confusão e mais confusão na cabeça das pessoas. Mas é assim, ó. Ele prossegue e diz que o coração do sábio se inclina para a direita e o coração do tolo se inclina para a esquerda. Observe, ó. Sempre que a Bíblia fala da direita, a Bíblia fala bem. A Bíblia fala que quem foi sábio, quem foi salvo foi o ladrão da direita, não o da esquerda. O da esquerda foi tolo. O da direita foi sábio. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria naquele homem. Naquele momento, nos seus últimos momentos, sua última oportunidade na vida. Nós falamos de oportunidade na lição passada. O nosso sofrimento é justo, mas esse homem está aqui sem ter feito nada, mas ele estava dizendo assim, ó, eu mereço este castigo, porém Jesus não merece, ele não fez nada, ele é justo. Olha a sabedoria. E aí ele pede, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O outro tolo da esquerda disse, se és o Filho de Deus, disse a mesma coisa que os religiosos disse, que os fariseus disseram. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, a mesma coisa. Ele estava sendo influenciado pela religião, as pessoas estão sendo influenciadas pela religião e estão caminhando para o inferno. Observe que assim como aquele homem, aquele ladrão da esquerda foi para a perdição, para o inferno, e o ladrão da direita foi salvo, foi para o paraíso, as influências estão aí. As pessoas chegam e dizem assim, igreja é qualquer uma. Igreja é qualquer uma? Então, o que foi que Cristo fez? Para que Cristo veio morrer na cruz do Calvário? Para quê? Para eu entrar dentro de qualquer igreja e pronto? Loucura, gente. As pessoas estão sendo influenciadas por igrejas. São tolos. Tolos caminhando para o inferno. Inclinados para a esquerda. Mas vamos ver. Nós temos os partidos políticos, os da esquerda, os da direita. Você sabe que é assim, toda a esquerda, a inclinação para a esquerda é tolice, gente. Observe, a esquerda no Brasil, o controle é feito pelo Estado. O Estado é quem controla. A esquerda apoia aborto, apoia legalização das drogas, apoia o movimento LGBT, apoia a destruição das famílias, coloca kit gays nas escolas, porque a esquerda é assim. As pessoas não conseguem ver isto. O Estado é responsável por educar, dar saúde e dar trabalho. Agora, olha só como é que eles fazem. Eles dizem, nós vamos dar para vocês o Bolsa Família, vamos dar uma esmola para vocês, mas nós vamos doutrinar os vossos filhos na escola. Então lá nós vamos botar uma cartilha LGBT, nós vamos colocar as diretrizes para doutrinar as vossas crianças. E aí o povo, a maioria do povo brasileiro não tem entendimento, não analisa estas coisas, então eles pensam só no dinheiro que recebe
e as famílias sendo destruídas. Famílias que é uma célula mãe, famílias que é instituição divina. E as famílias sendo destruídas. Então pega aí esse homossexual aí, esse deputado, esse homem é um desserviço para a população. Diz, nós vamos acabar com esta velha Bíblia. Ora, você pode queimar a Bíblia no papel, mas não tira ela do meu coração. E do coração de um verdadeiro cristão. Queima o papel, mas tire ela daqui que eu quero ver. Você não tira, você pode matar a mensagem, mas você pode matar o mensageiro, mas você não mata a mensagem. Você pode rasgar e queimar as folhas, mas ela está anexada no coração. Você jamais tira isto de um verdadeiro cristão. Este que é um desserviço para a população. Um desserviço para a população. Aí, legalização, homofobia, eles criam termos que não existem. Dizendo que as pessoas são homofóbicas. E aí criam um movimento e querem injetar nas famílias. Levar para dentro das escolas que não tem nada, isso é bonzinho, isso é família. Família é constituído por homem e mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A própria lei do país diz que família é constituída por um homem, por uma mulher, através do casamento. A própria lei do país. Basta somente você ler. Mas eu estou aqui dizendo o que a Bíblia diz, porque esta é a minha fonte de fé, regra e prática. Então, legaliza as drogas, legaliza o aborto, diz que bandido foi marginalizado pela sociedade. Eles trocam Jesus por Barrabás. São tolos. Então aí passou o nosso país governado 20 anos pela esquerda. Olha a condição que ficou. Eles fazem assim, ó. Nós vamos dar para vocês Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei o quê, Seguro Safra e não sei o quê, e mais lá, e muito mais coisas. E nós vamos tornar os filhos vagabundos. Vamos tornar as mulheres em prostitutas. Vamos tornar as crianças, tentar injetar o movimento LGBT nas crianças e destruir as famílias, porque a esquerda faz assim, eleva o Estado e diminui a família. O povo não compreende isso, o povo só quer saber de dinheiro. Quer saber se está vindo um dinheirinho para o meu bolso e pronto. Querem saber só disso, são tolos. Aqui é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Coração dos sábios se inclina para a direita. Se inclina para a direita, para a destra, para as coisas de Deus. Não estou aqui defendendo ninguém porque sou um homem neutro nestas questões. Sou um homem neutro, mas esquerda é diabólica. É comunista. E o profeta William Branham disse, o comunismo é do diabo. Então eu prego a Bíblia e o que um profeta revelou. Diz, o comunismo é do diabo. Então o cristão jamais se levanta para dar confiança a movimentos destes, que são do diabo. Então veja só, aí ele segue dizendo assim, ó, se o espírito do governador se levantar contra ti, não deixe o teu lugar, que a submissão é um remédio que aplaca as ofensas. Veja, se alguém se levantar contra ti, não seja aquele tipo de pessoa que responde ela naquele momento, mas acalma-te, seja submisso, porque a submissão aplaca
grandes ofensas. Uma forma de você aplacar as ofensas é através da submissão. Veja, ainda havia um mal debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Os tolos estão postos em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Os ricos que ele fala aqui são os sábios, os ricos de sabedoria. Tolos postos em grandes alturas. Pega assim, vamos pegar aqui nossa cidade. Por causa do apadrinhamento político, existem muitos tolos em posições elevadas, em posição de chefia, quando eles não foram chamados para liderar, para dirigir. Você pega, quando o povo coloca um tolo para governar, o povo sofre. Então ele disse, eu vi um mal debaixo do sol, tolos colocados em lugares altos, enquanto sábios, aqueles que tinham condições de estar naquela posição, estão postos em lugares baixos. Aí veja só, por isso que no reino de Deus, você não pode colocar qualquer pessoa no altar. Colocar um pastor, tem muitas pessoas que são pastores, porque era amigo do outro pastor. Não, você não deve. A pessoa tem que ter chamado para aquilo, tem que ter o chamado divino para ser posto naquela posição. Se Deus te chamou para o altar, sim, faça a obra de Deus com alegria, com diligência. Faça a obra de Deus com zelo. Tem muitos que são postos como pastores porque era amigo do outro, porque era submisso, sujeito ali. Então, ele se foi posto como pastores. No reino de Deus é assim. São postos no altar para pregar, para levar a palavra, para ter esses ofícios, ofício pastoral, aquele que foi chamado para isto. Teve o chamado na sua alma. Então é assim, tolos colocados em lugares elevados, sábios colocado em lugares baixos. Pega essas cidadezinhas pequenas ou mesmo as grandes, os tolos, porque apoiou ali o político e é amigo político, lugares altos. E os verdadeiros homens qualificados que têm condições de exercer aquela parte são postos em lugares baixos. Então, outra coisa, ele diz, vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Pobre querendo ser rico e rico se fazendo de pobre. Sabe, Provérbios disse assim, Provérbios 13:7 diz, há pobre que quer ser rico e rico que quer ser pobre. Isso é maior, sabe, isso é ridículo. Olha só, tem pessoas que são ricas, mas a maneira que eles se portam é como pessoas simples. Mas tem pobre aí querendo ser rico, quer vestir as melhores roupas, quer mostrar na sociedade que ele, se veste desta forma, querendo ser rico. Isso é coisa de gente sem personalidade. Seja o que você é. Sabe, o profeta William Branham ensinou uma coisa maravilhosa, ele disse, uma das coisas mais ridículas que eu já vi foi pessoas imitando outras. Pessoas imitando outras. Não imite ninguém. Não imite ninguém. Seja você mesmo. Tenha personalidade. Não imite ninguém. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Um imitador é um plagiário, é um copista. Ele copia tudo do outro. Então Paulo estava dizendo, vocês querem ser meus imitadores?
Eu sou imitador de Cristo. Então, seja um imitador de Cristo. O único na terra que você deve imitar. Imitar o seu caráter, ser como Ele. É como Cristo. É a única pessoa que você deve ser como Ele. É ser como Cristo. É ter o mesmo caráter. Imitá-lo em todas as coisas. Então, pobre querendo ser rico. Pobre se fazendo de rico. Olha, servos andando a cavalo. E príncipes andando a pé. Pobre querendo ser rico é a coisa mais triste que existe no mundo. E há muitos ricos que agem como se fossem pobres. Isso é uma realidade que a gente vê no dia a dia. Então veja, eu estou concluindo a reflexão. Aquele que transporta as pedras, quem abrir uma cova, nela cairá. Nunca tente prejudicar ninguém, que você será prejudicado. Porque você colhe o que você planta. Aquele que transporta pedras, fica exposto ao perigo. E aquele que lasca lenha, que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se estiver cego o ferro, você tem que redobrar a força. Então é assim. Se você pega uma faca para cortar alguma coisa em casa, uma carne, alguma coisa, se a faca estiver cega, você tem que redobrar a força. Porém, se você afiar a faca, então você usa pouca força e tem muito resultado. O que ele quis dizer com isto? O que eu preciso é ter o ferro afiado. O que eu preciso é estar afiado com a palavra. Para que eu não faça grandes esforços e tenha um grande resultado. Porque se o ferro estiver cego, eu vou colocar muita força e vou ter pouco resultado. Então o que acontece? Esforço demais, pessoas que fazem esforço demais e resultado pequeno. E pouco resultado. Por exemplo, nós temos, o profeta William Branham, ele ensinou uma coisa maravilhosa, ele diz: em toda reunião de oração os pastores devem estar. O pastor deve estar em toda reunião de oração que tiver na igreja. Aí imagina, um pastor com 10 congregações, como é que ele vai estar na reunião de oração na igreja? Ele transgride o que o profeta falou, tá vendo? Em toda reunião de oração o pastor deve estar, porque o pastor ele tem que ser local. Não é um pastor para 10 igrejas, não. Então eles fazem muito esforço e pouco resultado. Aqui mesmo a gente tinha um que tinha 4, 5 congregações. Era só viajando. Pastor, vamos evangelizar, pastor? Não, a igreja cresce com as crianças que vão nascendo e vão crescendo. Não, como é que vai evangelizar? Mora a 120 quilômetros de uma, a 50 de outra, a tantos de outra. Não. Eles fazem muito esforço e pouco resultado. Eu não quero fazer muito esforço e pouco resultado, não. Eu quero estar afiado com a palavra. Eu quero estar afiado com o que o profeta William Branham ensinou. Aí sim eu irei bem. Pastor é local, como o profeta ensinou. E o pastor deve estar em todas as reuniões de oração. Se ele tem 10 congregações, como é que ele vai estar nas reuniões? Uma vez por mês? Vai fazer um culto de oração uma vez por mês? Está vendo como eles transgridem o que o profeta ensinou? Então aí você vê, é desta forma.
desta forma: muito esforço e pouco resultado, quando deveriam estar afiados com a palavra, preparar pessoas para ficarem no campo. Não, mas eles querem ficar nos campos ali, eles querem ficar, sabe como? Se perpetuar ali, dizendo: ah, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Observe, esteja afiado com a palavra. A minha fé tem que estar afiada com a palavra, senão eu vou trabalhar muito e ter pouco resultado. Se eu estiver afiado com a palavra, eu vou ter pouco esforço e muito resultado. Então faça isto, afie o ferro, afie a sua vida com a palavra. Que Deus te abençoe. Eu já passei do tempo. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é meu convidado especial. Fica na paz do Senhor. Shalom.